Oi, pessoal. Olha, quando a gente vai ao dentista, geralmente está pensando em, sei lá, cárie, limpeza, né? Talvez um clareamento. Mas já parou para pensar se, bem ali, no meio do procedimento, acontece algo inesperado? Tipo um desmaio, uma reação alérgica mais forte? Será que o pessoal do consultório está mesmo preparado para lidar com algo além de um dente quebrado? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que os consultórios odontológicos lidam ou deveriam lidar, né, com emergências médicas e também com aquelas que são puramente dentárias. A gente deu uma olhada em algumas pesquisas, alguns guias práticos que mostram um pouco da realidade e o que precisa melhorar. Então, a nossa ideia aqui é destrinchar essas fontes. Quais são os sustos mais comuns que podem acontecer, porque é tão importante estar preparado e, claro, como agir rápido e do jeito certo para garantir a segurança de quem está ali, na cadeira do dentista. Ok, vamos lá então, mergulhar nisso. Começando pelas emergências médicas, aquelas que aparecem com mais frequência. E olha só que dado interessante. A síncope, o famoso desmaio. Uhum, parece que é responsável por quase metade dos casos. Quase metade. É bastante coisa. Muito. Depois vem as reações alérgicas, às vezes bem graves, tipo anafilaxia, que podem ser causadas por luvas de látex ou anestésicos, alguns medicamentos. Isso, e não só isso, né? Tem Tem. AIS, convulsões podem acontecer, crises de asma, alguém pode engasgar com algum material dentário, que é um risco real. Hipoglicemia também, a queda de açúcar no sangue, e isso é especialmente perigoso para quem é diabético. Nossa, E até emergências cardíacas, como angina, dor no peito ou mesmo um infarto. Pode acontecer. caramba. E o que geralmente dispara essas coisas no consultório? Então, o que é curioso, e às vezes a gente não pensa muito nisso, é como a ansiedade do paciente. Aquele medo de dentista, sabe? Só isso já pode ser o gatilho para várias dessas situações. A ansiedade sozinha. Sim, claro que a dor, alguma condição médica que a pessoa já tenha, ou uma reação ao próprio procedimento ou material também contam, obviamente. Mas a ansiedade pesa. E é por isso que ter um método, um sistema, é fundamental para lidar com isso. Um método, tipo um protocolo. Exato, tem um bem conhecido, o PABCD. É um acrônimo, né? P de posição, A de abertura das vias aéreas, B de boa respiração, C de circulação e D de tratamento definitivo. PABCD. Isso é basicamente um passo a passo. Ele ajuda a priorizar o que fazer primeiro para manter a pessoa viva, manter respirando, o coração batendo. Isso vem antes de pensar em qualquer medicamento específico. É o suporte básico de vida. Entendi. Quer dizer, a primeira coisa não é nem dar um remédio, mas talvez ajeitar a posição da pessoa, garantir que ela respire. Exatamente. Às vezes, só ajustar a posição do paciente já resolve uma pré-síncope, por exemplo. Faz sentido. E isso leva direto para a importância da preparação que você falou, né? Não dá para contar só com a sorte ou com o improviso. As fontes que a gente viu batem muito nessa tecla. A equipe inteira precisa ser treinada, tem que ter o equipamento certo ali, à mão, e um plano de ação bem definido. Fundamental. Só que parece que a realidade nem sempre é essa. A gente viu uns estudos de fora, tipo na Arábia Saudita, no Paquistão, Sim. e eles mostram que falta treinamento em suporte básico de vida, o SPV, sabe? Essas primeiras ações que salvam vidas e que a preparação varia demais entre as clínicas. Infelizmente, é uma realidade em muitos lugares. E essa preparação, ela se apoia em alguns pilares. Pilares, quais seriam? Primeiro, o treinamento. E não é fazer um curso uma vez na vida, tem que ser contínuo. Treinamento regular, fazer simulações, discutir casos reais e colaborar com outros profissionais de saúde também ajuda muito a equipe a ficar mais pronta. Treinamento contínuo. Ok. E o segundo? O segundo é ter o equipamento e os medicamentos essenciais. Um kit de emergência bem montado. Tem que ter oxigênio, talvez um desfibrilador externo automático, o DEA, cânulas para ajudar a respiração e os remédios-chave. Adrenalina, que é a epinefrina, né?
nitroglicerina para dor no peito, tipo angina, aspirina, glicose. E tudo funcionando, imagino. Claro, e não só funcionando, mas num lugar fácil de achar. Todo mundo sabendo onde está e com a validade em dia, óbvio. Certo. Treinamento, equipamento. E o terceiro? O terceiro pilar é ter planos de emergência bem definidos e escritos. Isso inclui, por exemplo, fazer uma boa avaliação do histórico médico do paciente antes de começar qualquer coisa. Isso já é uma baita prevenção. A anamnese detalhada. Exatamente. E durante o procedimento, monitorar os sinais vitais, se necessário, ter um fluxo de comunicação claro na equipe para quando algo acontece e, muito importante, praticar esses planos, fazer simulados regularmente. Entendi. Então, essa checagem do histórico do paciente já é, tipo, a primeira linha de defesa. Com certeza. Ajuda a identificar riscos e a se preparar melhor. Agora, falando em riscos, além dessas emergências médicas gerais que podem acontecer, né? Tem aquelas que são bem específicas do consultório, ligadas aos dentes mesmo, certo? Sim, tem as emergências propriamente odontológicas que também exigem ação rápida. Tipo, A gente chama de avulsão. Ou um dente que fica mole, luxado. Nossa, avulsão. O dente sai inteiro, inteirinho, e aí tem um tempo certo para tentar reimplantar. Outra coisa é dor de dente aguda, aquela insuportável, sabe? Pode ser pulpite, inflamação da polpa ou um abscesso já formando. imagino a dor. Infecções na boca que às vezes incham o rosto todo. Aquela inflamação chata em volta do dente do siso quando ele está nascendo, a pericoronarite. E também dor forte na articulação da mandíbula, a DTM aguda. E para lidar com essas emergências mais, digamos, dentárias, a lógica é a mesma? A lógica geral é parecida, sim. Primeiro, avaliar bem o que aconteceu, qual é a história, examinar. Depois, controlar a dor, geralmente com anti-inflamatórios comuns, os AINES. Tipo ibuprofena. Isso. Ou outros, se tiver sinal de infecção, entrar com antibiótico adequado. Penicilina ainda é muito usada, ou clindamicina para quem tem alergia. E claro, muitas vezes o tratamento definitivo não é ali na hora. Precisa encaminhar para o especialista certo, um endodontista para tratar canal, um cirurgião bucomáxilo para um trauma mais sério ou um siso complicado. O importante é agir rápido para controlar a dor e a infecção e evitar que piore. Parece um cenário bem complexo, né? Tanto as emergências médicas quanto as odontológicas. E as fontes que a gente viu, elas mostram que existem desafios reais para implementar tudo isso, né? Sim, existem vários desafios. Tipo, falta de treinamento ou até de confiança da equipe para agir. Equipamento que às vezes não tá legal ou que o pessoal não sabe usar direito. Exato. O nervosismo na hora H também atrapalha, o fator psicológico. E tem a questão médico-legal, a preocupação com processos, que faz com que a documentação de tudo seja super importante. É verdade, registrar tudo. Mas a gente pode olhar para esses desafios como oportunidades de melhoria, né? Como assim? Ué, a necessidade de ter cursos de formação mais focados na prática, não só na teoria, a necessidade de investir melhor em equipamentos e no treinamento para usar esses equipamentos, padronizar mais os protocolos de emergência entre as clínicas, fazer mais exercícios, mais simulações e, talvez o mais importante, criar uma cultura de segurança dentro do consultório, que todo mundo se sinta responsável por isso. Uma cultura de segurança, gostei disso. E isso levanta uma questão importante sobre de quem é a responsabilidade final, né? É só do dentista? Acho que não. É uma responsabilidade compartilhada. Compartilhado entre quem? Entre as faculdades, que precisam ensinar isso direito, as associações de classe, que podem promover cursos e padrões, e as próprias clínicas e os profissionais, claro, que precisam buscar essa atualização e implementar na prática. Entendi. É um esforço conjunto, então. Sem dúvida. Ok. Então, juntando todas essas peças que a gente conversou, os riscos que existem, a preparação que é essencial, os desafios e as oportunidades, qual seria a mensagem principal que fica dessa nossa análise? Olha, eu acho que a mensagem é bem direta. Estar preparado para emergências médicas não é um extra, não é um luxo, é uma necessidade básica em qualquer ambiente de saúde. E o consultório odontológico, sem dúvida nenhuma, é um ambiente de saúde. Com certeza. Então, ter um método como o PABCD, treinar a equipe continuamente, ter os recursos certos e saber usá-los, isso faz toda a diferença. É o que garante a segurança de quem confia
à saúde bucal e, geral, àquele profissional. Perfeito. É sobre segurança do paciente, no fim das contas. Exatamente.